Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus, vamos ir lá. Paciência, amigo, que tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se deixes abater, mantém firme a coragem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser plumas que nos vêm acariciar. Em todos os momentos, Deus está contigo. Ore e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Ore e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Amor e fraternidade. O nome do livro é Ceifa de Luz, Chico Xavier, Filho de Emmanuel. Alterações na fé. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Ante as questões de vivência no cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Provavelmente, alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhes, por algum tempo, a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria, são companheiros em graves transformações na vida íntima. Este terá visto crises e tribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado como quem se vê à beira do colapso nervoso. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Outro ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. E outros muitos terão aguardado compensações materiais e remunerações afetivas que o intercâmbio espiritual não lhes poderia oferecer e arrojaram-se à rebeldia ou ao desalento. Diante dos irmãos alterados na fé, por essa ou aquela circunstância, usa discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Não lhes agraves as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem lhes agites as feridas da alma com apontamentos infelizes. Quando possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários, ao reerguer-lhe a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por nós todos e
porque os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e reconstruir. Então, graças a Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Contamos com a tua ajuda, Pai, com a tua proteção, a proteção e a intuição dos amigos espirituais que se encontram na nossa casa, em trabalho, de tratamento, que foi o nosso trabalho da tarde de hoje. Esses irmãos que continuam na nossa casa, que continuem também a nos ajudar, nos orientar, a intuir as nossas irmãs que vão fazer o estudo das questões, que vão nos esclarecer. Que nós possamos, Pai, também junto com as nossas irmãs, elevar os nossos pensamentos também para que possamos aprender tudo que aqui for falado, que for estudado. Ampara todos nós, Pai, ampara os nossos irmãos que não puderam comparecer, os nossos irmãos que estão enfermos, os seus familiares, o nosso planeta que está numa fase de tanta transição tão complicada, tão difícil, mas de tanta beleza para que nós possamos entender a verdadeira razão da nossa vida na Terra, a verdadeira razão da nossa encarnação atual. E a responsabilidade, Pai, que temos com essa oportunidade que nos dá de caminharmos nesse tempo de tanta elevação, de tanto aprendizado. Pedimos a tua ajuda e a tua proteção para que possamos aprender cada vez mais com essas lições e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Ampare a todos nós, Pai, e fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Valéria, começa aqui, pode ser? Então, meus irmãos, hoje a gente vai começar, na verdade, dar continuidade ao capítulo 9 aqui, né, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, penetração dos espíritos em nossos pensamentos. São dois temas que a gente vai ver hoje, né, que vai dar a questão 456 a 458, e depois influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, que hoje a gente vai estudar da 459 até a 465, tá bom? Então, começando aqui na primeira questão, né, falando aí sobre tudo que os espíritos influenciam aí, o que eles podem ver, eles perguntam: os espíritos veem tudo o que fazemos? E os espíritos respondem: podem ver, pois constantemente vos rodeiam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. E aí, eu postei até no grupo aí para gente, né? Sempre quando eu procuro estudar o Livro dos Espíritos, eu vou naquele o livro comentado, Livro dos Espíritos comentado pelo Espírito de Miramês. Né? Eu gosto muito porque ele dá algumas explicações ali. Eu coloquei até o link lá no nosso grupo para a gente depois estar acessando às quartas-feiras. E ele fala o seguinte, né? Na verdade, a gente, a todo momento, né? A criatura, nós aqui estamos rodeados por espíritos, né? Estão ao nosso redor a todo tempo ali, né? E aí a gente tem, na verdade, os espíritos, né? Que se assemelham, eles vão, quando ele fala que, olha, depende do que eles querem dar atenção, depende da sintonia que a gente está com que ele tem com a gente, né? O que interessa a esse espírito. Então, o que a gente plasma no pensamento? Porque essa comunicação agora é através do pensamento, né? Na espiritualidade. Então, é assim que se faz essa comunicação. Então, dependendo do que a gente está sintonizado, nos nossos pensamentos, se eles tiverem interesse, né, eles vão lá, vão ver o que a gente... me interessei com o que a Alessandra está lá pensando, porque tem sintonia com o que eu estou lá, né? Ou não, vai deixar passar direto, né? Então, ele fala dessas duas criaturas, desses dois tipos de espíritos, né? Os espíritos que são indiferentes às ações humanas, às vicissitudes, então, ele só vai estar conectado se for um bom pensamento, ou espíritos que estão associados a questões de coisas do mal, né? Que eles não querem bem, querem fazer mal, aí, se ele está interessado, eu vou me conectar ali, que a gente fala que são as obsessões do mal, vou me conectar e vou ver o que aquele irmão está pensando para eu poder ficar ali pertinho deles, né?
E ele fala ainda, né, Miramês fala ainda, explica sobre que esses espíritos, quando são espíritos nobres, né, eles estimulam essas reformas interiores, né, se inspiram, se aproximam desses bons pensamentos que nós estamos, né, e ficam ao nosso lado, né, nessa comunicação, né. Mas o que eu anotei aqui que ele fala também? Ah, tá. E, com relação a essa questão da comunicação, da afinidade, né, ele fala que nós somente somos atraídos pelos nossos semelhantes, então, por essas vibrações, né? Então, boas vibrações, bons espíritos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem uma frase aqui que eu anotei, né, que o Miramês fala dessa questão também, que ele fala o seguinte, ó, mesmo que conseguíssemos enganar os espíritos que nos rodeiam, né, então eles veem tudo que nós fazemos, que nós pensamos, mas mesmo que a gente quisesse enganar e não deixar que eles penetrassem no nosso pensamento, né, não adiantaria nada, né, porque tudo que nós fazemos é gravado por nossa consciência, fica aqui, e depois irradia nas direções do universo. Né? E nada escapa aos olhos de Deus. Então, mesmo que a gente quisesse enganar, isso está gravado aqui na nossa consciência e eles estariam vendo ou participando disso. Bom, dessa questão foi isso que eu registrei aqui. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, se a Valéria fez algum apontamento. Não, querida, o que eu acho interessante nisso, quando você fala da sintonia, é que realmente, inclusive, o nosso protetor espiritual, quando estamos, ele tenta nos ajudar todo o tempo, né? Mas quando a gente entra numa vibração muito negativa e a gente se recusa a ouvir o que ele tem a dizer, ele se afasta, não que ele abandone, ele se afasta, mas quando a gente muda de vibração e entra numa sintonia mais de ajuda, de querer crescer, de fazer coisas boas, ele se reaproxima e continua ajudando a gente, fazendo o que eles podem fazer, né? Porque tem limite do que é possível eles fazerem para nos ajudar. Era só isso para complementar a questão, ok? Valeu, Valéria. Vamos lá, então. A minha sogra está falando aqui que Paulo de Tarso diz que a gente vive em uma nuvem de testemunhas, né? E é isso que a gente falou na primeira frase, nós somos acompanhados a todo momento. Na 457, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A espiritualidade responde, muitas vezes conhece aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. E aí, ainda na mesma base de consulta que eu fui, né, Miramês fala o seguinte, né, que a telepatia é um fato comum entre os espíritos, né, é a forma de comunicação. E fala ainda que, na verdade, no futuro, na nossa evolução moral, essa vai ser a nossa forma de comunicação também, né? Então, nada escapa até aquilo que a gente não quer mesmo, nem para a gente quer falar, que está lá no nosso subconsciente, está lá, isso não escapa à espiritualidade, né? E fala o seguinte também, que os espíritos elevados, eles podem observar nossos mais secretos pensamentos. E aí também, assim, por exemplo, dos espíritos mais elevados, nós não vamos conseguir esconder nada mesmo, né? Quando existem espíritos ainda em uma elevação moral, né, que está lá... Também aprendi no estudo de hoje que não somos imperfeitos, espíritos imperfeitos, né? Porque Deus não faz nada imperfeito, né? Então não poderia existir espíritos imperfeitos, mas sim espíritos que ainda estão evoluindo, né? Estão em processo de aprendizado, né? Então, para esses espíritos, por falta da sintonia, da mesma vibração, eles não vão alcançar esse pensamento, né? Mas os espíritos aí elevados, eles podem observar os mais secretos pensamentos nossos, né? E aí existem espíritos que não conseguem conhecê-los por conta da sua baixa vibração ali, aí sim, por conta disso.
Vamos ver mais o que eu anotei. Ah, tá isso. Que os espíritos eles conseguem manter seus pensamentos ocultos para os espíritos inferiores, né? Mas não pode fazê-lo com relação aos superiores. E fala também, então, que a telepatia aí no futuro, né, a telepatia ela poderá conversar à distância, na mais perfeita concordância com os outros, né? E fala até assim, em questão dos médiuns mesmo, né? Às vezes você está assim, mesmo que distante mesmo, né? E o médium recebe aquela comunicação tão bem quanto se o espírito estivesse ali do lado dele, tão próximo quanto, por conta da telepatia. Não sei se alguém tem alguma coisa a falar sobre isso. E tem outra observação que eu anotei também, que fala aqui, né? Quando eu falei assim, que no futuro, em função da evolução moral, né, a telepatia vai ser essa forma de comunicação. Aí ele fala que quando tudo melhora por fora, né, à medida que a gente melhora a nossa... evolui moralmente, né, vai melhorar dentro da alma. E aí a gente vai atingir esse processo de comunicação por telepatia. Então, em função disso, dessa evolução moral. Alguém quer comentar? Não, a gente pode passar para a próxima. Vamos lá. Alessandra, eu acho que a Conceição queria falar alguma coisa. Pode falar, Conceição. Não, é só um adendo quanto a essa questão de ocultar o pensamento ou não, né? A gente vê muito isso nos livros de André Luiz, né? Quando eles estão fazendo os estudos, os trabalhos deles, né? A gente vê muitos mentores indicando André Luiz, né? Observa a mente dele, e ali, observando, ele tem acesso aos pensamentos, a fatos que ocorreram, até crimes que aquela pessoa praticou, né? Até coisas de vidas anteriores, né? Então, é um exercício. E a espiritualidade negativa, se for seres inteligentes, eles conseguem fazer isso também. Eles conseguem ter acesso, desde que eles tenham esse treinamento, esse conhecimento, né? A gente também vê muito isso nos livros de André Luiz, né? Os espíritos não muito evoluídos também tendo acesso aos pensamentos. Aí é a questão da sintonia que você falou, né? Ele tem acesso, mas vai sintonizar com aquele. Na verdade, ele vai influenciar, vai ter poder de influenciação naquele que está com a vibração baixa, né? Só isso mesmo, para ilustrar. É isso aí. Obrigada, querida. Na verdade, tem a 457A ainda aqui, né? Antes da 458. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. E quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes 1 milhão de espíritos que vos observam. Né? Então, ele fala aqui, assim, de uma pessoa viva, né? Enquanto ela está viva, eu consigo lá, porque a gente não tem ainda, né, o que Miramês fala ali, a telepatia, a gente ainda não faz isso, né? Não consegue, não desenvolveu, não chegou nesse ponto ainda, né? Então, enquanto encarnados, a gente não consegue fazer isso. Quando um desses desencarna, esse que desencarnou, como ele vai começar a desenvolver essa habilidade que todos temos, mas que ainda não conseguimos praticar, né? Não consegue desenvolver ainda aqui, ele vai conseguir assimilar ou perceber esses pensamentos, captar, mediante essa faixa, né, vibratória que a gente vai ter um com o outro. Isso aí. Bom, 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições
e procuram ajudá-los, né? Então, os espíritos levianos, né, eles acabam observando os pensamentos assim inferiores, né? Quando inferiores, né? Eles vão rir, vão zombar, vão fazer histórias, vão achar graça, debochar, porque o deboche é o ambiente natural deles. Eles acham graça disso, né? Eles ficam felizes em verem que a gente está naquela sintonia ali, né? Agora, já os espíritos sérios, né, eles vão rezar pela gente, eles vão nos acompanhar, né, eles vão cuidar, né, porque eles querem o melhor para a gente, né? E aí, eles também, outra coisa que eu anotei aqui que Miramês fala, né, os espíritos sérios, né, na verdade, os bons espíritos, eles não julgam as pessoas porque eles sabem também que é um processo de evolução que nós temos, né? Então, se nós estamos naquela condição ainda de plasmar, de sentir, de termos maus sentimentos, maus pensamentos, é um processo que a gente está vivendo. Eles sabem que a gente vai conseguir vencer isso. São fases que o ser humano passa. Então, eles se aprazem, vão rezar e vão nos ajudar. Já os espíritos levianos, não. Eles vão zombar, eles vão contribuir para que a gente continue nessa faixa vibratória, porque mais companheiros eles vão ter, né? Para estar ali alinhado na mesma aquela faixa vibratória. Quer falar alguma coisa, pessoal? Eles ficam em grupos aguardando os acontecimentos da Terra, que são muito difíceis, como a gente vê, né? A gente percebe, para que possam se apoderar daqueles espíritos, influenciando as situações mais difíceis. E como diz Conceição, nos livros de André Luiz, eles nos mostram que os espíritos protetores também ficam na mesma vigília, aguardando os acontecimentos para que eles vai nos ajudar, como você está falando aí. Então, os espíritos inferiores, muitas vezes, eles não conseguem concluir as suas tarefas, né, os seus pensamentos, porque a equipe de espíritos amigos, trabalhadores e superiores, né, também estão paralelo àquilo ali, nas festas, nos carnavais, nos bailes, nos lugares onde pode acontecer situações difíceis, lá também estão as equipes de irmãos trabalhadores a nos ajudar, porque a gente está rodeada de uma porção de espírito, como a gente fala, dá até esse tipo de um medinho, mas estamos rodeados de muitos protetores também, mesmo que não seja o nosso anjo guardião, mas de muitos protetores da Terra, ninguém está aqui abandonado. Então, essas situações difíceis que acontecem, sempre tem também uma falange de espíritos amigos que trabalha junto para que aquele fato não ocorra, ou que ocorra, né, existem as explicações, existe o encaminhamento de cada irmão que foi envolvido naquela situação difícil, e ali resolvem e ajudam. Às vezes até recupera pessoas encarnadas, mesmo que estão convivendo com essas vibrações, né? Recupera para se tornar espírita, ou para estudar, ou para fazer orações, ajudam. Né? Então, a nossa grande esperança, nosso conforto é esse, que dependendo da nossa vibração, da nossa tentativa de cada vez orar e vigiar, nós vamos ter esses irmãos que vão também nos socorrer, né? Os outros estão, mas também estão a falange de espíritos amigos, que estão ali também da mesma vigília. Basta que nós estejamos, né, com a nossa vibração voltada para o bem, voltada para esses irmãos, para recebermos, então, a ajuda do alto, né? A ajuda dos irmãos superiores. Graças a Deus, a gente tem essa força, né? Tem esses espíritos que nos ajudam. A gente não está aqui só por conta desses que estão procurando os nossos erros para eles. Eles podem até fazendo isso, mas se a gente vibrar em Deus, nas nossas preces, nossas orações, a outra falante que também está em vigília é que vai nos socorrer. E eles talvez até sejam ajudados também, né? Porque são irmãos necessitados também. Todos vão receber ajuda. Então, existe essa presença desses irmãos junto de nós, mas influencia dependendo da nossa vibração, do nosso descaso com orar e vigiar, de acordar também, né? E começar o nosso dia de qualquer jeito, e nas atitudes do dia a dia a gente também ter qualquer resposta, ter qualquer atitude, não pensar antes de agir em determinadas situações, já que nós sabemos que nós estamos rodeados, a cada decisão nossa tem que ser bem pensada, né? Bem
tudo que nós vamos falar, que nós vamos fazer, nós temos que parar e pensar, porque nós vamos receber a vibração dos dois lados, né? Ou ajuda, ou então o compromisso que não é muito bom, né? Assim, a presença da nossa casa, que não é muito agradável, né? A gente tem que trabalhar para a nossa casa viver em harmonia, e a nossa casa mental também está em harmonia, porque nós vamos ter esses irmãos também que estão em busca de socorrer os irmãos da Terra, né? A gente vê que... É isso aí. Terminei de ler um livro agora, esses dias, que é isso que coloca para a gente, nessas festas de carnaval, essas festas complicadas que a gente vê, existe aqueles irmãos que estão predestinados a situações difíceis, mas a equipe de irmãos trabalhadores, antes, já estão sabendo daquela situação que vai ocorrer com aquela pessoa, com aquela família, com aqueles irmãos, e já estão se preparando para vir em socorro, né? Então, vem em socorro daqueles irmãos que estão sofrendo e daqueles irmãos também que estão causando aquela situação, né? Socorrendo dos dois lados, né? Existem irmãos até que se recuperam. Nessas horas, se recupera desses maus pensamentos deles, dessa influência contra. E também é bom lembrar que quando a gente recebe uma influência, existe essa sintonia, como você falou aí no começo. Entre nós, alguma coisa existe, algum compromisso com aqueles espíritos de vidas passadas, nós temos. Eles não se achegam para nós por nada. Eles estão aí, mas eles se achegam pelos nossos compromissos anteriores, né? De vidas anteriores, e até agora, de pensamentos de agora mesmo, né? Então, eles se acercam da gente. Agora, a gente estando em vigília, contando com a ajuda desses irmãos, aí fica um pouco mais fácil de levar, né? Um pouco mais... É isso aí, a gente fala assim, essa sintonia aí, né, na verdade, Miramês fala que é uma simbiose, né? Eles vão brincando com a gente, isso no caso dos espíritos inferiores, e vão encontrar com a gente paixões, né, semelhantes ao que eles gostam, né? Essas compatíveis com as ideias deles, né? Então, eles fazem uma simbiose aí. Né? E a outra coisa que ele fala também muito interessante é que, na verdade, esses irmãos, né, os irmãos inferiores que ficam aí brincando e estão perto da gente, eles não têm o trabalho que os espíritos superiores estão lá, né, com as tarefas que a gente vê aí na obra de André Luiz, quanto trabalho. O serviço deles é só isso, né? É só esse. Exatamente. Então, como eles não estão trabalhando, né? Aí eles podem ter esse tempo para ficar brincando, zombando, né? Achando graça das nossas vicissitudes aqui. Os nossos probleminhas que a gente leva a sério, uma coisa tão comum, né? Eles adoram isso. Então, é nós que temos que estar em vigilância, exatamente, né? Nós que temos que estar em vigilância, né? Ele fala assim, até devemos observar nossos pensamentos em todas as horas e saberemos qual a fonte do que está sendo gerado esse pensamento, né? Se é uma influência negativa ou uma influência positiva aí, de bons espíritos, né? Bom, outra coisa muito interessante que eu grifei aqui com relação a essa questão na explicação de Miramês, que ele fala o seguinte, ó, quando a gente constata, né, que se encontra cercado aí de espíritos levianos, né, nós não devemos expulsá-los, né? Olha, afasta de mim com violência, com agressividade, né? Sem a gente estar primeiro fazendo a nossa reforma íntima aqui. A gente deve simplesmente fazer uma prece para esses irmãos, né? Na verdade, não é por rancor, né? Mas é para a gente sair daquela faixa vibratória, né? Aí ele fala assim, mandará embora um, porque se a gente fizer isso, olha, sai daqui, né? Com a maldade, sem amor, né? A gente vai afastar aquele, mas a gente vai atrair outros tantos para perto da gente, né? Então, se a gente entra numa faixa vibratória maior, se a gente aumenta a nossa faixa vibratória, se a gente faz a prece para esse irmão, ele vai, através do nosso exemplo aí, né? Quem sabe até melhorar e buscar outras atitudes. Os bons que se tornam bons são sempre cada vez mais tão melhores que eles. E os maus que continuam mal também ajudam o mal, né? É isso aí. Vocês ouviram o que ela falou? Viu? Bacana.
Manuel falou isso. É o Manuel. É verdade, Bom, é verdade. Aqui, então, a gente encerrou o primeiro tema, né, que foi a penetração dos espíritos em nossos pensamentos. E aí passa para a questão 459, que já vai entrar no tema influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então. Aqui. Alguém quer ler a 459? Vou ler, Alessandra. 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, eles têm uma influência muito grande na nossa vida, né? E por tudo que já foi falado anteriormente, eu chego à conclusão que a gente tem que estar sempre orando, vigiando, para não deixar que as influências negativas tomem conta das nossas atitudes. Porque quando são de espíritos bons, ótimo, se a gente seguir sempre os espíritos bons, só que não é bem assim que acontece, né? E às vezes, que até inclusive ainda nesse capítulo fala, é que a gente não tem certeza. A gente pode sim saber que, intuir que é um espírito bom pelos pensamentos, pela forma dos pensamentos serem bons, mas pode ser também um espírito mau que faça tipo uma pegadinha, né? Que você, com a nossa falta de atenção, achamos que estamos tomando uma atitude boa, que muito provavelmente vai ser uma atitude egoísta e é vinda de um espírito mau, né? Então a gente tem que estar sempre com muito cuidado nisso. Isso era o que eu tinha a dizer. Você tem que estar vigilante, né? É isso aí. E aí, Valéria, complementando aí, ele fala assim, na verdade, os espíritos eles têm grande influência na vida dos encarnados, né? Mas se a gente observar, eu achei interessante esse apontamento aqui do espírito dos Miramês, ele fala que a gente também está sob grande influência, a nossa vida toda, dos encarnados também, né? Então, desde criança, a gente tem a influência dos nossos pais, dos nossos mestres. Isso eu falo, a gente fala sempre em boas influências, né? Nós estamos sendo influenciados o tempo todo, né? Sempre influenciados positivamente ou negativamente, né? Então essa influência existe. E aí ele fala, estamos sempre sob a influência do Cristo também, né? Sobre as boas ações do mestre, né? Então a gente precisa, aí é o nosso guia, que nem acho que nós estudamos na segunda-feira, é a nossa meta, né? Então para a gente ser bem influenciado, a gente tem que ter uma meta, né? Uma estrada lá guia para a gente tomar, né? Seguir. Exatamente. E ele fala o seguinte, a gente vive sobre a influência dos nossos pedidos na oração que fazemos, né? Dos nossos sentimentos, né? E aí Deus, Todo-Poderoso, todo amor, concede o que nós buscamos. Somente se a gente pensar positivamente, pensar no bem, que a gente vai se educando. A oração é como se fosse assim... a gente vai doutrinando os nossos pensamentos, né, para ter bons pensamentos. Então, é através da oração que a gente vai fazendo isso, né? Fazendo aquela meta lá. Uma bússola. Ele fala também que... Pode falar, Valéria. Não, isso que você falou agora casa bem com aquilo que eu falei acho que foi na segunda-feira, a respeito do pensamento positivo, da gente estar colocando sempre pensamento positivo na frente, mirando, como o Helder falou, mirando a estrela. E não, a gente sabe que tem defeito, sabe, mas a gente tem que estar pensando positivo, vibrando no amor. E exercício, quando você começa a sentir que o negócio... Começa a pensar, ora, pede a Deus, e enche o coração de amor, e enche o pensamento com coisas boas, né? Para que a gente vá se doutrinando mesmo. Bacana, gostei. É isso aí. O Miramês coloca bem isso, Valéria. Ele fala que, na verdade, tudo no mundo ele fala que está interligado, né? Ele fala assim, desde o lado do átomo
até lá, tudo que existe no infinito está interligado. Então, é essa coisa do pensamento que a gente faz, né? Então, através da oração, dos bons pensamentos, isso tudo a gente vai atraindo o quê? Que bons espíritos estejam perto da gente, nos influenciem de uma boa, né? Isso que é importante. Acho que dessa primeira, então, 459, não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Eu... Tem... Tá me escutando? Rony? Oi, tá me escutando? Ah, Léo. Oi. Claro, Léo. Peguei o microfone aqui. Tem um livro que eu tenho aqui, até lembrei na hora que você falou de Miramês, é Horizonte da Mente, que é dele. Tem uma partezinha aqui que tá até justamente estava marcada, porque eu acho que eu leio isso aqui quase todo dia. E tem uma partezinha aqui que ele fala muito sobre o pensamento, né? E tá aqui. E para que os frutos possam mudar, é justo que mudemos o programa. Tudo pode mudar em nosso corpo. Ele obedece à mente de modo espetacular. Quanto mais evoluído o espírito, mais o mundo físico é seu vassalo. Ordena os pensamentos, harmoniza as ideias, lima a área mental. Eu vou parar aqui porque ele continua o texto é um pouquinho longo. E quando chega nessa parte, lima a área mental. Limar. Tipo, pegar a lima, é igual para quem já conhece, exatamente, para quem já conhece, pegar a lima, uma lima e corroer e limpando a área mental mesmo, ter essa força, né, de polindo a área mental aos poucos, porque nós viemos de vidas, né, de várias outras vidas com viciações, né? Nós vamos nos viciando em uma determinada faixa e às vezes a gente não consegue passar dali. É claro, tudo da espiritualidade é com muito amor e muita compreensão, só que há momentos em que o espírito está tão estacionário, em que a espiritualidade ela faz movimentos, né, junto a esse espírito que a gente até não entende, né? Aquelas coisas que acontecem que viram a nossa vida toda do avesso. A gente, meu Deus, o que está acontecendo? É justamente esse movimento que a espiritualidade fez para ajudar a gente a mudar. É um movimento de mudança, né? Que talvez o espírito ainda não tenha força suficiente para fazer essa mudança sozinho. Eu me lembro muito do exemplo isso conversando, umas conversas com os amigos sobre o Pinóquio, né? Tinha um bichinho que ficava no ombro do Pinóquio falando com ele direto, né? No livro, a consciência do Pinóquio é representada por aquele bichinho. Aí falou, mas por que ele não fala alto para o Pinóquio escutar? Porque no livro ele não fala tão alto. Aí ele depois respondeu para o Pinóquio, porque a consciência só sussurra, você tem que estar quieto para poder escutar. Eu sempre lembro disso quando eu estou lendo algum livro que fala sobre os mentores, porque os mentores, em momento algum, eles nos violentam, eles falam, eles aconselham, eles sabem o momento exato em que nós estamos ali inclinados para a mudança, igual Paulo, né? Igual Saulo, que virou Paulo lá atrás. E o momento certo aconteceu, né? Porque se tivesse tido todo aquele movimento e tal, e ele não tivesse propenso à mudança, nada iria acontecer. Eu me lembro sempre de um exemplo que seu Ivan falava, em todos os estudos com a gente, ele comentava, ele falava que a pessoa, o espírito muda quando a estrutura está pronta para a mudança. E essa estrutura pronta para a mudança vem do que a gente está comentando aqui, de se preparar, de ir limpando os pensamentos, estudando, se esclarecendo, orando, se conectando e trabalhando, porque quando tudo que vem para a gente, né, tudo que vem para a nossa vida, vem por necessidade e por vibração. E essa vibração que atrai essas coisas para o nosso lado, às vezes um pouco desejáveis, às vezes nem tanto assim, servem, querendo ou não, para a nossa mudança, né? Porque assim, a espiritualidade, ela ajeita tudo, né? Ela aproveita, às vezes, uma coisa que acontece com a gente pensa que, assim, isso aconteceu comigo, não serviu para nada. Que nada, te fez um bem que você nem sabe. Hoje eu vejo muito assim. Antes eu confesso, antes eu era um espírita muito revoltado. Meu Deus, por que aconteceu isso comigo?
Hoje não, hoje eu acho que, acho que as experiências, as coisas que vão acontecendo vão amansando tanto a gente, que eu me lembro até da minha mãe. Ela falava assim, tinha coisas que acontecia que ela falava, ela só olhava e falava assim, tá. Eu falei, mas por que tudo que eu falo, a senhora fala tá? Ela, porque eu sei que vai passar. É a vida, né? É o movimento. É isso aí, Léo. Quer ler a 460 para a gente, Léo? Aproveitando aí. Leio sim. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. Vou ler de novo. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós. E é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Nós temos o raciocínio, né, alma, né, o encontro da matéria com o espírito. Nós temos o raciocínio, como você falou, Alessandra, formado pelos nossos pais, mentores, tutores encarnados. Nós temos o espírito, que já carrega bagagem de outras vidas, né? De outras jornadas. E nós temos ainda a influência de outros irmãos que estão ao redor. Nós temos todas essas influências, né? A influência do raciocínio, assim, é aquela coisa que acontece com a gente às vezes, né? Será que eu devo fazer isso mesmo? Aí a gente para, reflete. Ai, meu Deus, será que eu vou fazer isso mesmo? Geralmente, nesse momento, em alguns casos, a gente está em frente de alguma coisa que a gente já passou. A gente vai lá e faz. Ai, meu Deus, deu errado. Devia ter feito outra coisa. Você já tem memória, em algum estágio, você já tem memória daquilo. Eu não entendia, né? Às vezes, essa incerteza. E muitas vezes, como a própria lição falou, são os espíritos que também estão induzindo. Tem muito de nós e muito deles também, né? A gente tem que parar e analisar o que é nosso. É o trabalho de autoconhecimento também, né? O que é nosso e o que é deles. É isso aí, Léo. E lá na frente, acho que nas próximas perguntas até vai falar isso, né? Como a gente distinguir, né, o que é nosso, o que é deles, né? Como a gente fazer isso. Na verdade, a gente tem exatamente isso, duas formas, né? Tem o que é nosso lá, que vem, e tem realmente as inspirações, né? As comunicações que acontecem, né? Pelos espíritos, como eles fazem. Tem de vós e tem de nós também, né? Uhum. E aí, aqui também ele fala o seguinte, Miramês fala que a gente pensa que o pensamento ele é contínuo, né? Aí ele fala assim, se enganam se vocês pensam que o pensamento é contínuo, né? Não para, a gente não para, assim, é uma coisa sem término, sem parada, né? E ele fala que só os espíritos evoluídos conseguem fazer isso, que aí não existe influência. Com a gente, o que acontece? Né? Entre um pensamento e o outro, e nesse vácuo que a gente vai ter outras ideias, chegam as influências, chegam novos pensamentos, né? Da espiritualidade, alguém colocando alguma ideiazinha lá, né? Fazendo alguma sugestão, seja ela boa ou má. Né? E nas perguntas à frente a gente vai ver o seguinte, ó, quando são boas, e aí a gente precisa de quê? De tudo isso que a gente falou até agora, da oração, de nos conhecer, de saber né, isso não é meu, quando a gente pensa, isso não é meu, não sou eu, né? A gente precisa ter esse autoconhecimento e se educando para isso, né? Ok, se são bons esses pensamentos, a gente pode acreditar deles já de cara e levar por essa boa influência. Agora, quando a gente sabe que aquilo não é nosso, que isso não é um bom pensamento, não é... Aí não, aí a gente não, isso não é de mim isso, né? Tem alguma outra influência chegando aí. Sinal que a gente pensa bem pouco, né? Porque se entre um campo e outro todos são preenchidos, a gente pensa que está pensando a todo momento, a gente quase não pensa. Mas as muito coisas... mais influenciado, né? Na influência. E ele fala ainda o seguinte, ó, tem uma frase que
que na verdade, a natureza ela não pode isolar essas comunicações. As comunicações não podem deixar de existir de uns para com os outros, né? Por que que ele fala isso, né? Porque isso gera vidas, né? Porque pensar, se comunicar, vida gera vida. Ele fala que paz gera paz, então alguma comunicação de paz vai gerar paz também, né? Aí fala assim, ó, compreensão gerando compreensão, gerando sabedoria, né? Mas o que a gente precisa ter cuidado nessas comunicações, né? Cuidar sempre para que os ataques, quando for do mal, né, que é o que ele fala, a gente jamais se afinizar com isso, né? Se afinizar com as comunicações do bem, no sentido de sermos sempre aí ajudados pelas leis dos afins. Então, afinidade bem com bem. Então, a gente tem que se afinizar, chegar na sintonia lá, né, dos bons pensamentos. E orando sempre, né? Para a gente gerar esses bons pensamentos. Então, essa foi a 460, né? Vamos para 461. Alguém quer ler a 461? Vai, Valéria. É isso aí que você falou, Marlene. Vou sim. 461. Já comecei, Valquíria. 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, eu acredito que os bons espíritos, eles têm uma preocupação muito grande em não mexer com o nosso livre-arbítrio, né? Que isso aí é uma parte importantíssima, que se todos eles chegassem e colocassem a opinião, né, digamos, a ação, e fosse de uma forma muito dura, a gente teria a impressão de não ter liberdade nenhuma. E eles têm muito cuidado com isso, né? E outra coisinha que eu queria falar da complementação, mas é da outra questão. Com relação, tem uma história que eu li uma vez, que a irmã Dulce, ela nunca falava vamos fazer uma campanha contra a guerra, mas vamos fazer uma campanha para a paz. Você sempre usar as palavras positivas. Não vamos falar, não, temos que acabar com o ódio. Não, nós temos que aumentar o amor. Nós temos que... e por aí vai. Esse é só um simples exemplo, para a gente estar sempre focando nas palavras que têm força, nas palavras do bem. Aí, alguém quer comentar sobre essa questão? Valéria, Valéria. Pode falar, Conceição. Não, só esse pedacinho que Valéria falou aí, de focar nas coisas, né, que vale a pena. Eu li hoje, foi hoje, ontem, uma frase que fala assim: não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o grande problema que você tem em Deus. Também vou conhecer esse pensamento bacana, né? É isso. Já mudou tudo. Lindo pensamento mesmo. É isso, né? A frase positiva, né? Falar para o problema que a gente tem Deus. E aí a fé nós vamos, né? Então, com essa questão aqui, né, é 461, né? Que fala como que a gente distingue aí os pensamentos que não nos são próprios, né? A gente tem que ter um pouco de discernimento, né? Se conhecer, né? A gente precisa se conhecer, né? Ter a humildade. Então isso não é meu. Então quais são as minhas próprias ideias, né? O que é meu? Isso é um exercício, né? E com relação ao que você falou, Valéria, da questão dos espíritos deixarem, né? A gente não influenciarem, né? Para a gente ter as nossas próprias decisões. Miramês coloca assim, ó, porque se Deus deixa que os espíritos brincalhões nos sugiram pensamentos duvidosos, é para que provemos as nossas decisões, né? A questão do livre-arbítrio mesmo, né? Então, nós devemos lutar
todos os momentos com esses pensamentos. E mesmo com os nossos, né? Esses que a gente sabe das influências, mesmo com os nossos próprios pensamentos, né? Que surgiram porque nos faltou a vigilância. Então, a gente não pode parar de vigiar, é orar e vigiar, pensando a todo momento que a gente precisa estar se livrando desses maus pensamentos, né? Essas más influências, né? Não pedindo, orando por esses irmãos aí que estejam nos influenciando negativamente. Os pensamentos, eles vão sempre ocorrerem, né? A gente... Som. Conceição, você desligou o som. Então, eu estou dizendo que os pensamentos sempre vão ocorrer. Nossa, a gente está numa faixa vibratória ainda, tanto enquanto espírito quanto mundo que a gente vive, que é um mundo de prova e expiação, vias mundo de regeneração, mas a gente é aquela linha, né? Você está aqui, você pensa bem, daqui a pouco você vê um pensamento, né? Isso é natural da faixa que a gente vive. O que não pode é a gente abrigar esses pensamentos, a gente dar acolhida a esse tipo de pensamento, né? Mas é que, como a Alessandra acabou de colocar, é até necessário que isso ocorra para a gente fazer esse exercício, né? De acolhimento ou não desses pensamentos negativos, né? Então, como que a gente vai aprender a fazer isso se a gente não está submetido a isso, né? Então, os próprios espíritos, nossos irmãos aí, não muito evoluídos, ele tem essa função também de nos ajudar nesse exercício, né? De acolhimento, não. Vai ocorrer sempre. Vai ocorrer. A gente está passivo disso. No mundo que a gente vive, você está toda hora. É impossível a gente passar o dia 100% de pensamento elevado. Porque quando a gente está, aí vamos testar se realmente isso está dando certo, né? Aí acontece algo e às vezes uma besteira e você né? Então, o negócio é não acolher, né? A questão está em acolher ou não esses pensamentos. Dessa maneira, se educa a mediunidade também, né? Na comunicação com os irmãos do mundo espiritual, o seu espírito, o médium não fica totalmente, né? Existe aquele médium que fica, mas a maioria não fica. Fica com um pouco da sua consciência. Então, nessa hora, ele está filtrando também a comunicação que está recebendo. Porque se ele deixar tudo que está o espírito dizendo que ele fale, ele não tiver essa vigilância também no trabalho, vai ser uma coisa muito, né? Muito desagradável as comunicações. O médium tem que filtrar o que é necessário, o que é importante falar naquela hora, e se deve selecionar ou não, ou até se vale mais a pena calar, né? E aproveitar para absorver conhecimentos. Né? A própria linguagem, né, do espírito, né? Você não vai dar vazão àquela linguagem. Então, a gente sempre pensa assim, vou estudar o livro dos médiuns, porque a educação médica, mas toda a doutrina espírita, principalmente o livro dos espíritos, você está educando a mediunidade. Porque, de qualquer maneira, todos nós temos essa influência mediúnica, todos nós temos a mediunidade. E precisamos ter esses cuidados. Então, de alguma forma, por isso que não se fala estudar, desenvolver a mediunidade, é estudar a doutrina, para que possamos, né, ter uma maneira de entender a mediunidade. Quando ela precisar ser usada, em momentos que ela aflorar, você está preparado dessa forma, né? Você não vai só no livro dos médiuns, você tem que ter todos esses detalhes para você, então, atuar, né? Penso eu, acho eu, né? Quando eu trabalhava, eu fazia dessa forma, né? Agora não tenho, não está bem de saúde, mas é dessa forma que eu trabalhava na mesa mediúnica. Eu procurava filtrar o que o irmão estava me falando, mesmo se fosse um espírito que já tivesse um pouco de conhecimento. Mas, para aquele momento, às vezes, aquela educação não era adequada, né? Ou não estava na hora. Então, de alguma forma, você tem que
tem que ir ali conduzindo também o trabalho, conduzindo a comunicação. Da mesma forma, no nosso dia a dia, a gente vai conduzindo o nosso pensamento, e selecionando o que é de bom para nós e para a comunidade que a gente vive, né? Para o planeta, né? A gente vai selecionando e vai, de alguma forma, se defendendo um pouco, né? É isso aí, Valquíria. E aí eu falo assim, né? Na verdade, complementando só aí, para a gente finalizar a questão, né? A gente deve ter esse cuidado com o pensamento, porque a gente é responsável por ele, né? E um exercício que a gente pode fazer, né? Porque é o que a Conceição falou, né? Os pensamentos, eles vão existir, né? Mas a gente não pode dar voz, dar forma a esses pensamentos, né? Então, a gente trabalhar no bem, na caridade, né? Ó, se eu estou pensando isso, eu vou fazer completamente contrário na linha do bem, é uma forma da gente estar exercitando nossa mente, como emitir mais esses pensamentos. Com certeza, em todo lugar. Bom, a gente fecha 461 aí. E aí, Valéria, se a gente não conseguir terminar, acho que não tem problema, né? É importante a gente passar por todas as questões, né? Exatamente. Eu acho que não tem problema, não, Ale. E pelo horário, só te falta 5 minutos. Então, eu acho que a gente pode deixar 462 para a próxima semana. E a gente já fecha, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, né? Porque senão não vai dar tempo. A gente vai ler e não vai dar tempo de comentar, né? A 462. Né? Uhum. E uma coisa assim que eu acho bastante importante, que eu, de vez em quando eu lembro falar, mas depois esqueço, é o autoconhecimento. A gente tem que trabalhar bastante isso, né? Porque eu venho tentando, uma vez um homeopata que eu tratava, ele falava assim que a gente é igual uma cebola. Então a gente vai se conhecendo, vai tirando aquelas casquinhas, né? Vai tirando uma parte, a outra, para ir se purificando e se conhecer, né? Porque às vezes a gente tem coisas que nós não queremos ver ou realmente não temos condições, por causa de orgulho, egoísmo, de ver como realmente nós somos. Então, isso é um trabalho demorado, mas necessário. Era isso que eu queria colocar, meus amores. Vai ficar, então, né, Valéria? Para a próxima, né? Vai pegar para a próxima, né? A gente para, então, aí na 400... a gente continua na próxima semana, na 462. Isso. Né? Se detalha bem. E aí eu sugiro, eu coloquei até o link lá, se a gente puder, antes um pouco, dar uma estudada assim, nessas questões comentadas. O link é aquele mesmo, é o Livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês. O link está lá. É muito legal porque a gente abre a questão, a gente lê a questão do Livro dos Espíritos mesmo, e aí abre a parte da questão comentada. Então, ele abre um leque, assim, sabe? É muito bom. Assim, eu grifei só algumas coisas assim, mas aí quem puder, aí a gente contribui mais no estudo aí para a próxima semana também, né? Para toda quarta-feira. Então, para finalizar... Pode falar, Valéria. Não, eu achei muito legal, porque eu já tinha lido e li hoje de novo, né? Eu falei, simplesinha. Aí, quando você começou a colocar um monte de coisa, eu falei, nossa, que bacana! Abre assim, uma resposta desse tamanho, ele abre um leque, sabe? Tem várias coisas ali, é muito bom estudar com essas questões comentadas dele, assim. Muito bom, gostei muito. Então, tá bom. Para finalizar, então, quem pode fazer a nossa prece aí? Ivone, pode fazer a prece? E absorva cada lição do Evangelho que ele semeou. Ligue-se ao seu Deus, nosso Pai, amigos espirituais, amigos que caminham conosco, que em todos os momentos estão com as mãos estendidas, nos amparando e nos conclamamos a seguir. Agradecemos por este momento de estudo, por esses momentos de esclarecimento tão valiosos na nossa caminhada.
Pedimos a Deus por todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por nossos irmãos que estão nos hospitais, nas UTIs, nossos irmãos que se encontram enfraquecidos. Que sua luz divina recaia sobre cada um desses nossos irmãos. E essa luz que também se faça em nossos corações, para que possamos seguir sempre acolhendo e abraçando todos aqueles que estão à nossa volta. Obrigada por tudo, sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Meus amores, Queridos, gratidão a todos. Alessandra, eu fui só... Cadê você? Sumiu? Mudou de lugar. Não. Alessandra, eu só botei meu nome de medida, tá? Mas eu não ia fazer nada. Tá certo. Só você ficasse mais tranquila, falar, ela vai fazer. É aquele apoio, né? Na verdade, assim, nós estamos estudando juntos, né? Acaba que a gente se sente. Eu acho que durante toda essa pandemia, o que mostrou para a gente é que a gente é uma equipe bem coesa, pequena, né? Com toda a simplicidade, assim, mas isso movimenta a gente a estar lendo, a estar estudando, né? Para poder a gente seguir no nosso dia a dia. Muito bom estar junto com vocês. Muita gratidão. Também achei gratidão. E outra coisa que eu queria colocar, que eu acho que essa forma, essa dinâmica que a gente está fazendo é bem legal, porque dá oportunidade de todo mundo ler, de todo mundo falar, todo mundo pensar. E eu acho isso bastante importante, né? Porque você falando e você raciocinando, você absorve muito mais do que você só ouvindo, né? Então, eu acho que isso está sendo muito importante, a participação de todos. Gostaria mais assim que Dona Maria falasse mais um pouquinho, o Dona Emília, o Luiz, mas a gente vai catucando. A Ivone já fala um pouquinho de vez em quando. Com a vara curta. Não, a Ivone só fala mais no dia que ela está como coordenadora. Nos outros dias ela fica mais quietinha. Mas, assim, eu acho importante, porque isso estimula, pelo menos a mim me estimula bastante. Então, meus amores... Até sexta-feira. Alessandra, Valéria, mas a gente não tem... Beijo da Santinha, Valéria, Valquíria. A gente ainda não tem aquela escala, né, Valéria? Oi. Oi, estou te ouvindo. Então, a gente ainda não tem aquela escala que eu tinha falado com você, né? Isso. Eu e a Alessandra, a gente vai preparar. Eu já comecei hoje a separar os capítulos, já preparei a planilha com as datas, e agora eu estou colocando os títulos e para depois nós vemos as pessoas para passar para vocês. Okay? Porque a gente fica com antecedência boa. Com certeza. Com certeza. Eu só quero ficar de freelance mesmo, hein? Ouviu? Eu quero continuar de freelance. Não é de freelance, não. A Noeli fazia isso antes, mas a gente vai fazer agora, tá? Pode deixar. Bonsoir. Bonsoir, good night. Não sei em alemão. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Fique bem, querida. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Léo. Saindo, pessoal. Que fala todo dia de amor e de alegria. Parte o mundo